Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento de Érica Quintão, terceira parte. Assim ela se comportava durante as vezes em que ele saía e ele chegava, deixava ela na porta, eu o ouvia lá de dentro da casa, a voz dele lá na rua, mas nunca mais eu cheguei perto dele, nunca mais eu entrei em contato com ele, nunca mais eu me submeti, me coloquei numa situação constrangedora como eu estava. A partir daquele momento ali, quem passou a cuidar da minha família foi Deus. E com isso, aquela dor que eu sentia toda a madrugada, aquela tristeza, ela foi simplesmente retirada da minha vida. Eu não tinha mais aquela dor física. O que eu sentia era a vontade de chegar na minha casa e orar. Porque tanto no trabalho quanto na volta do trabalho, a todo momento chegava no meu pensamento tudo aquilo que eu tinha feito de errado. Tudo aquilo. Era a misericórdia de Deus me mostrando os meus erros, que eram muitos, muitos, inúmeros. E eu chegava na minha casa, a primeira coisa que eu fazia era entrar para o quarto, me ajoelhar e pedir perdão a Deus. E o pastor me ligava, e ali eu fui me fortalecendo. Tinha dias que eu estava muito fraca também, muito fraca. Tinha dias mais fortes, dias mais fraca. Mas durante aquele período, o primeiro ano, o que mais aconteceu comigo foi isso. Foram todos os meus erros vindo à minha mente. Eu lia a palavra de Deus e aquilo me cortava, aquilo me envergonhava. Eu via a grandeza de Deus e vi o quanto eu era uma pessoa pecadora, o quanto eu precisava da graça, o quanto eu precisava da misericórdia dele. E o pastor me falou: minha filha, você não vai orar pela vida do seu esposo, você vai orar por você. E a minha filha, que começou a ver esse comportamento em mim, viu que eu mudei, eu voltei a me alimentar, eu estava ficando em paz. Eu conseguia ficar parada num local com ela, nós conseguíamos assistir um filme juntas, nós conseguíamos sair para comer um lanche juntas, coisas que eu não conseguia fazer. Ela foi notando que algo estava mudando na minha vida. Até que um dia o pastor esteve aqui em Belo Horizonte presencialmente e veio visitar uma igreja e ele me convidou para ir até lá, assim como convidou outras ovelhas também, inclusive que hoje são para mim, são as minhas irmãs, né, que Deus me deu. Então eu fui para essa igreja e eu conheci era um bairro que eu não conhecia, mas a voz do pastor é inconfundível. Eu localizei nessa igreja e lá estavam Silvânia, Renata, Shirley, que hoje, como eu estava dizendo anteriormente, são as minhas irmãs, as irmãs que Deus me deu. São pessoas, são mulheres que estão também na luta pela restauração da família delas, e que eu creio, no nome de Jesus, que esse momento vai chegar. Eu conheço a história delas desde o início, assim como elas conhecem a minha história também. E eu sei que elas fazem exatamente como o nosso pastor, o nosso líder espiritual nos orienta, nos indica, e elas estão e vão permanecer firmes até que Deus faça a obra dele, seja conforme a vontade dele. E durante esses anos todos, nós fomos também apoio de uma para outra. Nós passamos dias de tristezas, os dias não é só porque os irmãos estão sendo acompanhados, porque passou a ser acompanhado pelo pastor, passou a ter um ministério, passou a ser orientado, que as lutas não vêm, que você não tem tristeza, que você fica acreditando e que as coisas irão acontecer 100% todos os dias você está assim, não. Tem dias que você está fraco, tem dias que você acredita que não existe mais possibilidade,
Tem dias que você olha para o tempo, mas o importante é sempre você acreditar que Deus pode todas as coisas, o único. E o que Ele disse, acontece. Aconteceu, acontece e acontecerá. Então, durante esse meu 6 anos que eu fiquei no deserto, depois que eu conheci o pastor pessoalmente aqui, eu fui até Ervalha, né? Fomos eu e a Silvânia a primeira vez. Nós fomos, eu não levei a minha filha naquele dia porque eu fiquei de verdade com medo. Não estava acostumada, como que você nunca tinha ouvido falar de uma igreja que onde você vai ficar, onde você não tem que pagar nada, onde você vai comer, beber e dormir sem ter que pagar por aquilo. A gente pensa, será que isso é real? Será que isso realmente acontece? Então fomos, a Silvana e eu. Quando nós chegamos até o pastor, nós vimos que realmente é verdade. Nós vimos ali um homem de Deus comprometido com a palavra, comprometido com a verdade. E ele sempre deixou claro conosco, isso não é uma brincadeira. Eu não quero ser responsabilizado por conduzir ninguém para caminho errado. Então aqui vocês vão ouvir a verdade. Aqui vocês vão aprender a praticar a palavra de Deus, a viver o evangelho. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu não vou ficar implorando, né? Eu vou usar essa palavra, para que ninguém permaneça. Mas se vocês estiverem realmente interessadas em viver o evangelho, vocês podem contar comigo até o final, que eu estarei com vocês. E isso eu pude comprovar e comprovo até hoje que é assim. O pastor Henrique Lino, o Ministério Atalaia de Deus, as pessoas que estão realmente comprometidas, as pessoas que realmente querem viver o evangelho, ali elas encontram verdade, encontram alguém que vai pregar para elas a verdade. Ali você encontra uma família, ali você tem um lar. Então a cidade de Ervalha, ela passou a ser, para mim, o local que eu mais gostava de estar. Durante essa caminhada no deserto, o pastor me ligava, eu também ligava para ele sempre que precisava. Minha filha, estou aqui para o que você precisar, pode me ligar a hora que for. Quantas vezes o pastor já me fez orações à distância, às vezes no meio da rua, às vezes escondida em algum local. Eu ligava para ele, estava me sentindo mal, ele percebia na hora que algo de errado estava acontecendo, ele orava para mim. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e eu cria que naquele momento Jesus estava agindo na minha vida, estava me libertando, porque a palavra de Deus diz: se o Filho o libertar, verdadeiramente serás liberto. Então eu cria que isso aconteceria, eu sabia que eu precisava ser liberta, e que aquele processo ele era longo, ele era doloroso, mas que eu tinha que vivê-lo. E a minha filha, novamente citando aqui, né, eu não posso jamais deixar de esquecer dela nesse testemunho. Essa criança de 11 anos, ela foi até Ervalha comigo um dia e eu nunca forcei a minha filha a nada. Mas Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, Ele começou a agir não só na minha vida, mas na vida da minha filha também. E já estava agindo na vida do meu esposo. Agindo na vida dela de uma forma que ela passou a não sentir mais aquela falta do pai da forma que ela tinha, mas passou a ter certeza de que ela teria o pai dela de volta em casa. O pastor Henrique chegou a conversar isso com ela e falou: minha filha, teve esse cuidado de chegar até aquela criança e falar que ela teria a família dela de volta. E aí você vê o brilho voltando nos olhos do seu filho, a alegria, vai estudar, e a força que ela sempre me deu, ela muitas vezes foi um amparo para mim. Muitas vezes nós choramos juntas, assim como nós rimos juntas também. A minha filha hoje, ela é uma serva de Deus. Na verdade, irmãos, falando da minha filha, eu usei a palavra errada, né? Não é que eu poderia, não é esquecer, eu não poderia deixar de lembrar da Maria Fernanda no meu testemunho. Se Deus não tivesse tido misericórdia de mim e da minha filha, não tivesse nos mostrado a verdade, não tivesse permitido que o meu marido tivesse saído de casa, nós estaríamos
Poderíamos não termos nos separado, talvez, mas nós não estaríamos hoje diante de Deus. Nós não saberíamos a verdade, nós não teríamos acesso à preciosa palavra de Deus. Nós estaríamos vivendo no erro, no engano, na escuridão, nas trevas. Então, o fato dele ter permitido a nossa separação foi por amor. O amor verdadeiro, o amor de Deus. Foi por isso que ele permitiu. Não foi para me fazer sofrer, não foi para me castigar, não. Foi misericórdia. Foi para me falar sobre a salvação. Foi para me falar sobre a fé. Foi para me mostrar quem ele é e quem eu sou. E eu sou muito grata a Deus por isso. E serei grata por ele enquanto eu viver. Por ele ter permitido que isso acontecesse na minha vida. Eu passei 6 anos no deserto. Durante esses 6 anos, eu sofri muito, eu aprendi muito, mas eu nunca fui desamparada por Deus. Nunca me desamparou. E o que ele fez também na vida da minha filha, que hoje é uma serva de Deus, hoje ela tem 17 anos, e eu passo na porta do quarto dela, a vejo orando, sempre a Bíblia está próxima à cabeceira da cama. É uma menina temente a Deus. Deus fez tantas maravilhas na minha vida durante esse período no deserto. Ele me transformou também a minha vida financeira, mas não daquele jeito que eu queria, aquela ilusão do passado. Deus abriu muitas portas para mim, muitas, mas todas no momento certo. Ele me fez entender que eu não precisava daquilo para ser feliz, eu precisava dele. A verdadeira alegria, ela está em Cristo. Então aquela pessoa que ficou no passado, aquela pessoa terrível, vergonhosa que eu era, que eu cheguei a ponto de ter vergonha de mim mesma, ela foi transformada por Deus. Eu não sou perfeita, perfeito é Deus, mas Ele me ensinou o quão grandioso Ele é. Ele me deu uma família que eu não tinha, Ele cuidou de mim, Ele foi o provedor do meu lar. Ele me ensinou, Ele me perdoou. Eu sabia que todo momento que eu estava em oração, que eu estava, seja no meu quarto, ou seja na rua, no carro, onde quer que eu estivesse, quando eu entrava na presença dEle em nome de Jesus, eu sabia que Ele estava me ouvindo. E as últimas orações que eu fiz, numa das últimas, antes do meu marido voltar para casa, eu falei assim: Senhor, seja conforme o teu querer e a tua vontade. O Senhor não tem nenhuma obrigação para comigo, nenhuma. Se for da sua vontade que Ele vai voltar para casa, Ele vai voltar. Se não for, Senhor, eu só vou te pedir, me dê forças para eu continuar seguindo, porque eu sei que eu não posso ter ninguém na minha vida e eu não quero viver nada que seja diferente daquilo que o Senhor disse que eu tenho que fazer, daquilo que é certo. Obrigada por Senhor ter me tirado de toda a lama, daquele poço, daquela escuridão, das trevas que eu vivia e ter trazido a luz para a minha vida através do deserto que o Senhor me colocou. Obrigada pela minha filha, por tudo que o Senhor fez na vida dela, por ela ter se transformado em sua serva, porque muitas palavras eu ouvi dela. Muitas vezes ela me ensinou o teu evangelho. Então seja conforme o teu querer. Só me fortaleça, porque eu sou fraca. Eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Eu aprendi que é do Senhor que eu preciso e de mais ninguém. E sempre agradecendo pela vida do pastor, pela vida dos meus irmãos em Cristo, pela vida da minha família, orando a Deus, pedindo a Deus para que a verdade chegasse até eles, para que eles fossem agraciados como eu fui de conhecer a verdade, que é o maior presente que alguém pode receber na vida. É a verdade, é a misericórdia de Deus, Ele nos mostrar quem Ele é. Então, irmãos, no deserto nós passamos por momentos de dor, nós passamos por momentos de medo, nós passamos por momentos em que a nossa fé ela enfraquece, mas a gente não pode desistir. Nós não podemos desistir, porque nós somos para outras pessoas também testemunho. Eu fui testemunho para minha filha é testemunho para mim, e hoje, para a honra e para a glória de Deus, nós duas somos testemunho
para o meu marido que está de volta em casa. O tempo vai passando e os momentos de fraqueza eles vêm, você busca refrigério, busca força em Deus. Você vai levando, você vai passando por aquilo, um dia após o outro, não olhando jamais para a situação, olhando sempre para Deus, buscando sempre se fortalecer, buscando sempre se santificar, é a palavra que santifica. O meu marido e eu, nós conversamos em 2019, ele me procurou, dizendo que estava arrependido, de que queria conversar comigo. Nós tivemos uma conversa, isso foi em novembro de 2019. Nós conversamos, ele disse que estava arrependido, que queria voltar para casa, que tinha feito várias coisas que ele entendia que não eram corretas. Nós conversamos e eu disse para ele aquilo que o pastor me orientou a dizer, né? Se você estiver realmente arrependido, você precisa mudar de atitude, então você resolve a sua situação e depois nós voltamos a conversar. E até aquele momento ainda ele estava morando com a amante, com o filho, e ele não voltou mais para conversarmos desde 2019 até o ano de 2022. No final de janeiro de 2022, meu marido começou a conversar com a minha filha através do WhatsApp, fazendo perguntas para ela no sentido de se eu tinha alguém na minha vida, dizendo que tinha muitas saudades de nós, que ele passou a sonhar muito com a nossa família e que ele tinha muita saudade da gente. E as perguntas foram ficando cada vez mais difíceis de serem respondidas, uma vez que ela sabia que ela não podia falar algumas coisas para ele. Então foi quando o pastor instruiu de que minha filha, você precisa ser luz, você precisa ser sal na vida das pessoas. E depois disso, ela falou para ele, né, que ele estava sentindo do jeito que ele estava se sentindo, ele falou que se sentia muito mal, estava se sentindo muito incomodado, que ele não conseguia ficar em local nenhum, que ele estava muito infeliz, que ele sentia que algo estava errado, que ali não era o lugar dele, que ele pedia a Deus para que tirasse ele de onde ele estava e o levasse para o local onde ele de fato deveria estar. Ele foi em várias igrejas e as igrejas diziam para ele que ele estava certo, que ele estava certo de ficar onde ele estava, que ninguém via o fato dele estar vivendo com o amante ser errado. E então a Maria Fernanda, a partir daquele momento, ela falou para ele: não, pai, o senhor está errado, o senhor está em adultério, a sua esposa é a minha mãe e ela não tem ninguém na vida dela. E a partir daquele momento, ele marcou a nossa conversa. Então, nós marcamos no local público, né? Conversamos. E ele disse isso tudo para mim, que ele disse para ela: eu quero a minha família de volta, eu quero voltar para casa. E eu falei para ele: então você precisa acertar suas coisas, acertar o que você tem que acertar. E fui clara o que era esse acerto: é deixar a sua amante, é voltar para casa. O seu filho, ele é teu filho. Você vai ajudá-lo, você vai pagar a pensão que é o seu dever como pai. Agora na nossa casa, ele não entra, ele não vai ter convivência conosco. Fizemos os nossos acordos, ele aceitou todos os acordos e no mesmo dia, nesse sábado, ele já estava aqui conosco. Quando nós chegamos em casa, que a nossa filha abriu a porta e nos viu, foi assim para ela um momento de maior felicidade na vida dela. E o quão maravilhoso, irmãos, é você ter uma família que acredita na verdade. Tem Deus como único e verdadeiro Deus, que tem Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar aqui com todos nesse testemunho, coisas que eu ouvi do meu marido que eu sonhava ouvir. Todas ele me disse. Me disse que me amava, que nunca deixou de me amar, que ele nunca me esqueceu, que em todos os lugares que ele passava, ele se lembrava de mim, até uma roupa, uma comida. Sempre lembrou da nossa filha também, nunca nos esqueceu. Que ele nunca teve paz onde ele viveu, que ele nunca foi feliz onde ele viveu. Que ele vivia, ele levava por falta de força, mas que ele nunca foi feliz lá, que ele sabia que ele não pertencia àquele lugar. Ele me agradeceu
por ter lutado por ele, por não ter desistido dele. E essa luta, ela não foi minha. Essa luta, ela foi, primeiramente, Deus, o pastor, minha filha e eu. Eu fui a última. E hoje nós estamos em casa, reunidos novamente. Tem pouco tempo, nós ficamos separados de 2015 até o início agora de 2022. Nós temos ainda tanta coisa para conversar, mas o que passou, já passou. Nós fizemos um acordo de não ficarmos tocando no passado, sem acusações, sem nada, porque todo mundo erra, né? Nós erramos, nós somos pecadores. O que nós precisamos é mudar, deixar e abandonar o pecado. E para a honra, para a glória de Deus, hoje eu estou aqui dando meu testemunho. Eu quero dizer para todos, principalmente para minhas irmãs em Cristo aqui novamente, a Renata, a Shirley e a Silvânia, que nós devemos continuar sempre acreditando em Deus, que Ele sempre está agindo. Ele agiu na vida do meu marido durante todos esses anos, assim como Ele agiu na minha também, assim como vocês são testemunhas, as pessoas que me conhecem pessoalmente são testemunhas também de tudo que eu estou dizendo aqui. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E todos que estão passando por isso, estão no deserto, não vejam o deserto apenas como uma terra seca, como um lugar de solidão. Vejam o deserto como a escola de Deus. Respeitem as orientações do seu líder espiritual. Vivam o Evangelho de Jesus Cristo. Confiem em Deus, na sua plenitude, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça. Sejam tementes a Ele e agradeçam por estarem nessa caminhada. Agradeçam pela misericórdia de Deus de ter levado vocês para o deserto, porque nem todos têm isso. Muitas pessoas hoje estão em segundo, em terceiros casamentos, muitas pessoas estão vivendo de forma errada nessa área e não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje, que vocês têm hoje. E nós devemos somente agradecer. Nós não devemos reclamar de Deus em momento algum. Reclamar de nenhuma situação, de nada. Nós temos que agradecer e que seja feita a vontade dEle em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.